a questão toda do Carlos Miguel são várias camadas aí, são vários pontos, né? E existe assim, uma situação que é muito importante a gente citar, que a atual gestão, a gestão Augusto Melo, Fabinho Soldado, se sente, e ontem eu recebi essa informação de pessoas próximas à direção, por volta das 11h30 da noite, que eles estavam revoltadíssimos com essa situação do Carlos Miguel. Por quê? Porque o Augusto Melo se sentiu de mãos atadas. Porque foi uma multa que até o ano passado era uma multa de 50 milhões, que é a multa padrão no Corinthians. Só que a partir de 2024, essa multa caiu para 4 milhões. E foi um aval da direção do presidente Duílio Monteiro Alves. E aí, a crítica que se faz interna à gestão Augusto Melo, isso desde ontem, desde a publicação da nossa matéria, eu e o Bruno Andrade aqui no All Sport, foi que, assim, como deixaram o Cássio ir embora e não chamaram o Carlos Miguel para renovar o contrato e aumentar essa multa. Então, essa é a crítica que é feita à gestão do Augusto Melo. O Augusto Melo se sente de mãos atadas com a questão do Duílio, porque foi feita essa manobra. Ok, é válido, mas faltou habilidade, essa é a grande crítica hoje, né? E hoje cedo o bicho pegou lá no Parque São Jorge. Por que não chamaram o Carlos Augusto, o Carlos Miguel, perdão, e deram para ele pelo menos um acordo verbal para renovar o contrato? Falaram assim, ó, assina um pré-contrato aqui, qualquer documento ou algo apalavrado para que você vai renovar e a multa volte a 50 milhões. Então, assim, o Carlos Miguel quer ir embora. Existe a proposta do Nottingham Forest, existe um acordo verbal, o Nottingham Forest pagando a multa e o West Ham entrou na parada cedo porque viu que é um goleiro muito bom, muito promissor e que a multa é muito baixa. 4 milhões de euros, 23 milhões de reais para o futebol inglês hoje é um chiclete e uma bala juquinha, não é nada. Então os clubes têm essa oferta, né? Tem essa procura. O Nottingham Forest está na frente, porque a informação que eu tenho é que Carlos Miguel no Nottingham Forest chegaria para ser titular, e isso empolgou muito o Carlos Miguel. O Carlos Miguel sabe que a multa dele é baixa, sabe que durante muito tempo ele foi o segundo, o terceiro goleiro, mas diante do cenário que está o Corinthians e diante de uma oportunidade de vida para o jogador de 25 anos, ele quer ir embora. E existe um movimento muito forte de grandes empresários que têm trânsito no futebol inglês que estão fazendo essa negociação. Então não tem o que o Corinthians fazer. A questão do Carlos Miguel, a saída dele é horas. Não vou nem falar dias. Eu vou falar para vocês. É uma questão de horas. Hoje ele foi treinar, o treino foi aberto, iria ter câmera, a câmera da Lívia estava lá mostrando tudo para o UOL. Então ele treinou. Mas o que eu tenho de informação é que hoje de manhã, inclusive, já circulava no CT Joaquim Grava a informação de que o Carlos Miguel sequer ia treinar. Então, assim, é uma questão de horas para o Carlos Miguel sair do Corinthians. Erro dessa gestão, PVC? Não, eu acho que tem um erro anterior à gestão, que é o que a gente falou desde janeiro. O Corinthians elegeu o Cacareco. O que é o Cacareco? É o voto de protesto. Cara, a gente sabe como é isso na vida prática deste país. Você elege um presidente apenas como protesto, vai dar errado. E é o que está se mostrando agora. O Cacareco, eu expliquei outras vezes, para quem não ouviu, o Cacareco era um rinoceronte fêmea que habitava o zoológico do Rio de Janeiro e que em 1959 foi transferido para São Paulo, fez parte do noticiário, e havia eleição para vereador, e a eleição era em cédula, então você escrevia o nome do candidato. E o Cacareco, o rinoceronte, recebeu 40 mil votos e foi eleito vereador na cidade de São Paulo. O Augusto Melo é o Cacareco da história do Corinthians. É o voto de protesto que causa... Claro que aí tem erro da diretoria, mas assim, todo o Corinthians é culpado, porque todo mundo estava vendo o que estava se fazendo. Você elegeu um candidato pelo protesto. Você não votou sim Augusto Melo, você votou não André Sanches.
Foi isso que aconteceu. A Lélia Gonzalez está falando aqui que pelo menos rinoceronte não rouba. PVC, dá para a gente dizer em que nível essa diretoria está na história do Corinthians, em termos de pior diretoria? Cara, o pior presidente da história do Corinthians, para mim, eu já falei isso, foi o Trindade, que foi deposto em 72, o Vadielu, que foi presidente por 11 anos e não ganhou títulos, e de postura autoritária. Isso resultou no nascimento da Gaviões da Fiel, pelo menos alguma coisa positiva houve, né? Porque nasceu uma torcida uniformizada com a vocação de se manifestar contra um regime autoritário dentro do Corinthians. Então, eu não posso achar que o pior presidente foi o Duílio Monteiro Alves, ou que o pior presidente é o Augusto Melo, neste momento em que não terminou o mandato. Agora, é a pior crise do Corinthians, uma das piores da história, e a pior desde o rebaixamento. Marcos Lama, quais são as sugestões de goleiro para o Corinthians? Agora já estão pipocando os nomes e o Samir tem mais informações sobre isso para a gente. Olha só, o Corinthians já busca um novo goleiro para substituir o Carlos Miguel, que praticamente está deixando o clube, né, esperando, né, a rescisão contratual, o clube inglês pagar a rescisão contratual, e o primeiro nome da lista é o Walter. O Corinthians já fez uma consulta ao goleiro do Cuiabá. É bom lembrar que o Walter, né, teve uma passagem por muitos anos no Corinthians como um eterno reserva do Cássio, e o Antônio Oliveira, que hoje comanda o Corinthians, é quem pediu e quem sugeriu a contratação do Walter, já que trabalhou com o Walter por muito tempo lá no Cuiabá. Primeiro nome consultado, não quer dizer que o Corinthians vai contratar, até porque do jeito que andam as coisas no Corinthians pode tomar um não até do Walter, né? Enfim, com todo respeito ao Walter. O Marcelo Grohe, goleiro que era do Grêmio, que está encerrando seu contrato com o Al-Ittihad da Arábia Saudita agora no final do mês, também é um goleiro que foi comentado, tá? Comentado nas reuniões, né? Na verdade foi uma reunião que teve o Antônio Oliveira com o Augusto Melo. No caso do Marcelo Grohe, não houve uma consulta, não houve um contato do Corinthians ainda com os representantes do goleiro para, enfim, tentar a contratação do ex-goleiro do Grêmio, que hoje está com 37 anos, tá? Então o Corinthians já trabalha com a possibilidade, né, de contratar um goleiro no mercado. Walter foi consultado, o Grohe foi comentado e outros goleiros já estão sendo oferecidos ao Corinthians, porque a situação do Carlos Miguel estourou ontem, né, numa matéria aqui do UOL, do nosso querido Bruno Andrade e do Hernan, mas nos bastidores o Augusto Melo já sabia, enfim, o Corinthians já estava ciente da questão do Carlos Miguel, até trouxe uma matéria aqui dizendo que o Carlos Miguel estava insatisfeito no Corinthians, tá? Ele faz parte daquele grupo, né, Cássio e outros jogadores que não estavam gostando do ambiente, estavam insatisfeitos, não estavam querendo continuar no clube. O Carlos Miguel, na primeira proposta, realmente ele ia embora, tá? Porque ele não está satisfeito no clube. Acho que até ele pode até comentar sobre isso, caso venha confirmar realmente a saída do Carlos Miguel. O Corinthians não confia no Matheus Donelli, tá? O Matheus Donelli não passa segurança hoje para assumir o gol do Corinthians. Inclusive, isso foi uma avaliação em treinamentos. Então, Carlos Miguel saindo hoje, confirmando a saída, o Corinthians vai para o mercado da bola. Já está no mercado, né? Consultou o Walter, mas vai tentar a contratação de um goleiro no mercado da bola. Um forte abraço, valeu, e a gente volta a qualquer momento aí para falar do Coringão. Valeu, Samir, obrigada pelas informações. Diga, Hernan. A questão... Diga, PV. Eu falei o nome do presidente deposto, é o Miguel Martinez. O Trindade, o Alfredo Trindade, foi presidente nos anos 50, antes do Matheus. Só para fazer a correção certa, o presidente deposto em 72 foi o Miguel Martinez, perdão. A questão do goleiro, vamos lá. Essa conversa foi uma conversa muito en passant hoje de manhã no CT, quando o Antônio Oliveira chegou para treinar o time e encontrou o Augusto Melo lá dentro. Eles falaram rapidamente sobre a questão do goleiro. O Grohe, o Marcelo Grohe, é um goleiro de 37 anos e que não avançou no Santos porque ele queria um contrato longo. Então o Corinthians não pretende fazer um contrato longo se acontecer uma negociação com o Grohe, e aí acham que não vai avançar, porque é um goleiro de 37 anos. O Corinthians pensa num goleiro experiente, mas um goleiro um pouco mais jovem.
O Walter é cria do Corinthians, aquela coisa, já é um cara muito... Cria, eu digo no sentido assim, é um cara muito bem identificado com o Corinthians, então seria uma bola cantada, naturalmente ele seria consultado. Mas o que também o presidente Augusto Melo, Fabinho Soldado e enfim, a cúpula corintiana pediu é para olhar o mercado também de goleiros estrangeiros. O Corinthians tem ainda espaço no elenco para colocar jogadores estrangeiros, então vai buscar também e vai vasculhar o mercado internacional para contratar goleiro, vai olhar goleiro aqui na América do Sul. Então, ainda não tem o do Miguel, que deve acontecer ainda hoje, novidade, né, do depósito da multa, né, e o Carlos Miguel ir embora. Tem tudo para acontecer hoje, pode acontecer, mas o Corinthians já está se movimentando e também quer que olhe goleiros gringos. Essa é a informação que eu acabei de receber aqui no celular. Boa, Hernan. Lívia, muito obrigada. Vou me despedir de você antes que você tenha que passar uma vassoura aí na sala de imprensa, só vai sobrar você. Já estou quase levantando o pé aqui, né? Porque o pessoal já está dando vazão aqui aos jornalistas. É um prazerzaço conversar com vocês. E, bom, obviamente hoje o noticiário do Corinthians vai ser muito movimentado, então com certeza vocês terão mais novidades aí no período da tarde. E a gente vai se falando, vocês ficam sabendo de tudo no All Sport. Obrigada, Valeu, galera. Lívia, muito obrigada. Nova repórter do UOL aqui, ó. Fica aqui, salva de palmas. Bem-vinda, bem-vinda. Valeu. Temos mais um superchat aqui. Obrigada, Gustavo M. De novo, valeu demais. Ele tá muito chateado e com razão. Ele fala assim: avacalharam o Cássio, que preferiu ficar sem jogar no Cruzeiro a ficar no Corinthians, não renovaram com reserva e agora estão indo atrás de ex-goleiro do clube. Quanto amadorismo. PVC, entre Walter e Grohe e um possível nome internacional, tem algum que você acha que tem o perfil do Corinthians? Algum nome te agrada nesse momento? Eu gosto do nome do Grohe. Eu gosto do Grohe, mas é importante. Você tem uma contradição, né? Você abre mão do Cássio, que tem 37 anos, e contrata um goleiro de 37 anos. Aliás, o Cássio está fazendo 37 anos agora. Ele saiu do Corinthians com 36 ainda. Tem uma contradição. Acho o Grohe muito bom goleiro, mas tem uma readaptação ao futebol brasileiro. O Walter está jogando, mas o Walter tem uma questão, que é aquilo que eu falei agora há pouco. Jogador conversa com jogador. O Walter sabe tudo o que está acontecendo no Corinthians. Eu não estou dizendo que o Walter não vai querer voltar para o Corinthians. O Walter voltar para o Corinthians tem, primeiro, um acordo com o Cristiano Dresch, o presidente do Cuiabá. Segundo, o Walter tem que querer voltar para o Corinthians. Sabe o que está acontecendo no Corinthians? A situação no Corinthians não é confortável. Então, não é muito fácil contratar goleiro, não.